dessa maneira, de maneira espantosa e surpreendente. E é sobre esse homem que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. E ele serve de inspiração para nós nesse sentido. Nós temos muita dificuldade hoje, mentalmente falando, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender, de ler a Bíblia e ver esses homens agindo, e tomando expressões, atitudes de fé, que não é muito comum hoje. Ouvindo uma voz, como Moisés, por exemplo, que o encontro que Moisés teve com Deus foi numa sarça. Não daquela maneira de quem assistiu o filme Êxodo, né? De encontrar com uma criança no meio da sarça, mas foi mais ou menos daquele jeito. Ou não. Eu não acredito que tenha sido, mas é uma maneira de Deus se revelar surpreendente, que hoje nós temos dificuldade de compreender, mesmo lendo a Bíblia. Nós cremos. Não, nós lemos. Nós lemos muito bem as Escrituras. Eu costumava brincar com as pessoas, conversavam comigo sobre a Bíblia, aí eu falava, rapaz, você está lendo a Bíblia certinho, só está entendendo errado. Porque nós não temos dificuldade de ler, a nossa dificuldade às vezes é de compreender o que está escrito. Não porque nós não sabemos ler, é porque nós vivemos num contexto que é totalmente fora daquela cultura e daquela realidade, até mesmo da mentalidade daquele povo. É muito difícil para nós entender algumas coisas. E o que eu vou falar com vocês hoje é muito difícil da gente também poder compreender dentro da nossa cultura e do nosso contexto. Por isso que uma das indagações do apóstolo Paulo para a igreja, uma das maiores dela, e que o apóstolo Coraiola sempre ministra, ele sempre fala sobre isso. Além de ministrar muito sobre natural, sobre fé, eles falam muito sobre isso. É sobre a questão da nossa mudança de mentalidade, ter uma mente transformada e ter a capacidade de ver o novo e não se escandalizar com o novo, mas sim fluir dentro da vontade de Deus, dentro desse novo para você. Nunca rejeitar, nunca rechaçar, sempre estar aberto ao novo de Deus, porque Deus pode fazer coisas novas, diz a palavra que Ele faz todos os dias. E eu gosto muito de um texto de Isaías que diz que eis como novos céus, e os novos céus, e a nova terra que eu estou criando diante de mim. Ou seja, Deus fala para o profeta que ele estava criando novos céus e nova terra. E isso numa visão que Isaías teve há 550, 600 anos antes de Cristo. Aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E Deus disse que estava num processo de criar isso. E eu me espanto com essa revelação que Deus dá a Abraão, chamando Abraão para construir, para edificar, para formar através dele um grande povo. E que esse povo tinha uma missão. A missão de Israel era bem clara através da vida de Abraão. Era ser um instrumento de Deus na terra, para mostrar para as demais nações que existia um Deus e de que esse reino de Deus, ele era físico. Esse sempre foi o desejo de Deus com Israel. Fazer de Israel uma nação de sacerdotes. Todos nós já lemos essa expressão nas Escrituras, principalmente, que eis que eu vos faço uma nação de sacerdotes. E nós vemos Pedro também dizendo que nós somos o quê? Uma geração eleita, o sacerdócio. Essa expressão que Pedro usa, se referindo à igreja, aquele novo agrupamento de povo agora que estava se formando, não mais com aquela separação entre gentio e judeu, porque Paulo diz que em Cristo nós somos um. Então não havia mais essa divisão racial, não existia mais isso, no sentido de povo de Deus, de congregação de Deus, não existia mais isso. Só que Deus começa um projeto com Abraão, e que Deus está trabalhando na vida de Abraão e na mentalidade dele, mas não só na mente dele, mas também na mente dos seus descendentes, de como isso aconteceria. E o espantoso é que Abraão, conscientemente ou inconscientemente, porque tem coisas que nós fazemos consciente, outras que é inconsciente mesmo, é por revelação divina, nós fazemos e quando vamos ver já está feito. Tem situações que acontecem conosco que você se para depois, mas meu Deus, por que eu fiz isso? Já aconteceu alguma experiência com você, de você tomar uma atitude que você não queria, porque normalmente você tomaria aquela decisão, e quando você vê lá na frente, se você tivesse tomado aquela decisão que você habitualmente tomaria,
daria errado, você quebraria a cara, mas você fez outra coisa completamente diferente e você teve um escape, teve um livramento. É Deus agindo na sua vida, mesmo que você não perceba. Mas é Deus te livrando e nos livrando de determinadas coisas. Isso aconteceu com Abraão. Deus chama Abraão e 3 coisas acontecem com Abraão, nesse sentido de que Deus estava com um propósito com ele, de revelar a ele esses princípios bem básicos do reino de Deus, mas que fazem grande diferença, que é esse pilar onde a nação de Israel estaria estruturada a tal ponto de que isso nos alcançou, vai continuar nos alcançando, porque a revelação de Deus, eu acredito assim, que ela é progressiva. Deus nunca revela seu plano total para uma geração. Nunca revela. Deus começou um projeto com Abraão, deu prosseguimento a isso com Isaac, deu prosseguimento a isso com Jacó com seus filhos, até formar em Israel uma nação, e até chegar ao objetivo final, como diz o apóstolo Paulo, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Tudo isso culminando em Yeshua, é isso que diz a palavra de Deus. Mas eu quero falar com você sobre esse homem aqui, ó. E como esse homem entendeu o que era o reino de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Eu quero ler especificamente um versículo com você, só do capítulo 14. Capítulo 14, versículo 19. Leia, Gênesis 14, versículo 19. E ele o abençoou com estas palavras: bendito seja Abrão. Por quem? Por quem? Leia o seguinte, leia o restante para mim, por favor. E bendito seja que fez o quê? Que entregou quem? Nas suas. O que Deus fez? Entregou quem? Os inimigos de Abraão, onde? Nas mãos de Abraão. Todos nós conhecemos a introdução dessa história. Um contexto de um capítulo atrás, de versículos atrás. Abraão se torna muito rico, tem muitas posses, muitos escravos totalmente diferentes do nosso contexto de escravidão, porque nós sabemos que escravo naquela cultura, a cada 7 anos ele era libertado, ele tinha um contrato de trabalho durante 7 anos, mas a visão deles é que, mesmo servindo durante tanto tempo, era um escravo, e o escravo tinha direitos. Não é escravidão como nós conhecemos no nosso contexto aqui no Ocidente, não é. É diferente, totalmente diferente. Só que ele se torna um homem muito rico e seu primo, sobrinho, Ló, também muito rico. E os pastores dos dois entram em contenda e eles decidem se separar. E todos nós conhecemos a história, que Ló vai para um lado, vai para a região da terra de Canaã, e Abraão vai no sentido oposto para o outro lado. Ló vai morar numa região onde 5 reis guerreiam contra esses 4 reis, e esses 5 reis ganham essa guerra, levam Ló, toda a sua família, toda aquela cidade, todos os despojos, tudo embora. Abraão, sabedor da notícia de que seu sobrinho havia sido preso e levado como escravo, decide empreender agora uma outra guerra para poder libertar o seu sobrinho. E nesse contexto, depois dele vencer essa guerra, de reunir 318 homens, correto? Sim, 318? Todos concordam? Gravem bem esse número, 318, que ele é um número muito importante. Não é o da corrente dos 318 não, mas ele é importante. Sabe por que ele é importante? Existe um termo que talvez alguns aqui conheçam. Na Bíblia, é uma das interpretações, né? É uma da parte da hermenêutica judaica de interpretar as escrituras, que é chamada de gematria, ou seja, cada palavra no hebraico, cada letra, ela corresponde a um número.
Então, existe uma maneira de interpretar a Bíblia que é através de números. Isso é como nós temos hoje a hermenêutica que a gente estuda no seminário. Alguém aqui já fez seminário e fez a matéria de hermenêutica? Exatamente, existe uma parte da hermenêutica bíblica judaica que ela é a gematria. E funciona dessa maneira, números, palavras, nomes que têm o mesmo correspondente numérico de outras palavras, de outros nomes, elas têm uma correlação nas escrituras. E diz o texto, na sua sequência, de que existia um homem chamado Eleazar, que ele era o que de Abraão? Ele era servo de Abraão. E segundo a própria palavra de Abraão para Deus, o que ele seria? Herdeiro de tudo que Abraão tinha. E espantem-se, a gematria, a soma das letras do nome de Eleazar, dá exatamente 318. Aí fala, que coincidência, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Aí nós vamos para a questão espiritual do texto. Quando Abraão tem esse encontro, até então Abraão com Melquisedeque, diz o texto aí, correto? Que ele encontra com esse rei de justiça. Melquisedeque abençoa Abraão. E Abraão faz algo inédito, jamais visto nas escrituras até então. O que Abraão faz? Abraão dá o que para ele? Dá um dízimo. Dá algo importante dentro da cultura judaica. E dentro dessa questão do reino de Deus, Abraão começa a trabalhar com Deus e a identificar algumas coisas que até então ele antes não conhecia. Até então ele não conhecia nada disso. Ele só tinha ouvido falar. Abraão vinha de uma cidade que nós conhecemos a história, de uma cidade idólatra. Seu pai fazedor de ídolos. Abraão não vivia nesse contexto. Deus, para Abraão, talvez fosse o Deus do seu pai, aquelas coisas que nada podiam fazer. E de repente ele tem um encontro com esse Deus e ele começa esse processo de transformação com Deus. É um processo de transformação tão grande que quem trabalha com cura interior vai entender um pouco o que aconteceu com Abraão agora. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, tem uma palavra no original ali em hebraico que é interessante, que Deus fala para Abraão o seguinte, ler lerá, a palavra, ou seja, sai-te, vai ao encontro de ti mesmo. A ideia da palavra é essa, é como se Abraão estivesse saindo daquele lugar onde ele está, e ele fosse ter um encontro com ele mesmo, com a natureza dele. Deus queria mostrar para ele quem ele era, antes de prender Abraão e levar Abraão para o chamado dele. Deus chamou Abraão para tratar pessoalmente com ele, para depois introduzir Abraão no caminho que ele queria. E depois dessa saída de Abraão, Abraão tem esse encontro com esse homem que transforma a vida dele. Abraão decide entregar para esse Melquisedeque um dízimo. Mas dentro desse reino de Deus que iria se manifestar na vida de Abraão, iria se manifestar não só na vida dele, mas na vida dos seus descendentes, ele precisava entender algumas coisas. Eu quero que você olhe para o texto aí. Gênesis 13, versículo 17. O que Deus diz para Abraão? Deus diz para ele, levante-se. Faça o quê? O que Deus mandou ele fazer? Percorra o quê? O comprimento e a largura. Pois o quê? Abraão estava querendo ver como esse reino de Deus, que Deus disse que iria manifestar na vida dele, essa promessa dessa grande nação iria acontecer. Deus disse para Abraão percorrer toda a terra. A mudança na mentalidade de Abraão, como ele iria compreender aquilo que Deus iria fazer na vida dele, começa a partir deste momento. Eu disse que Deus nos leva por situações que às vezes a gente nem compreende por que está indo, mas estamos indo. Abraão, sai daí. Para onde? Deus nunca falou para ele para onde ele ia, falou depois, mas ele saiu. E aqui acontece a mesma coisa. Deus manda Abraão percorrer a terra. Abraão percorreu terra? Não. Ele não obedeceu a Deus de pronto. Deus gera uma situação. A situação é uma guerra. Que ele tem que percorrer quase que todo o território de Canaã, guerreando contra esses 5 exércitos, para poder libertar seu sobrinho. Deus gerou uma situação para Abraão, para que Abraão pudesse empreender uma guerra, percorrer a terra, e com isso, ter um encontro com esse homem aqui neste vale. Porque se Abraão não tivesse
lutado esta guerra, talvez ele não encontrasse necessariamente com Melquisedeque neste vale aqui, no vale de Escol. Vamos ler a sequência do texto? O versículo 19 diz o quê? 13. O 17, acabou? Leia o versículo 17 de novo. E ele os abençoou com estas palavras. Desculpa, o 17. Levante-se, percorra a terra, o seu comprimento, a sua largura, pois eu a darei o quê? A você. Leia o 18. Abraão escuta o que Deus fala com ele, muda-se de lugar, e neste lugar ele recebe uma notícia. A notícia que seu sobrinho havia sido capturado e que estava preso. E isso acontece com Abraão, depois que ele decide ouvir a Deus e ir em direção, não necessariamente aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Ele simplesmente mudou, mas ali ele edifica um altar a Deus. E todos nós sabemos que uma das grandes características de Abraão era essa. Em cada lugar que Abraão ia, dentro desse processo de que Deus estava mudando Abraão, Deus estava mudando na mentalidade dele, porque ele não conhecia nada de Deus. Nada. É igual você evangelizar uma pessoa hoje, essa pessoa vir para a igreja, começar a caminhar conosco, estar no nosso meio, participar das mesmas atividades que nós participamos, frequentar a nossa casa, e você ter que ensinar essa pessoa como se relacionar com Deus, como ter uma vida com Deus, como andar com Deus. Abraão era um homem rico. Abraão tinha muitas posses, muitos escravos, e esses escravos não necessariamente serviam o mesmo Deus que Abraão. Esses escravos estavam olhando para a vida de Abraão e vendo que esse homem era totalmente diferente daquele Abraão que saiu lá de Ur. Agora, o que aconteceu na vida desse homem? O que aconteceu com ele que mudou de maneira tão profunda a vida dele, e que ele está tendo essas experiências, e para onde ele está indo? Nós estamos seguindo um homem que nem sabe para onde está indo. Pensavam eles que Abraão não sabia. E coisas muito estranhas começam a acontecer com Abraão nesse quesito, de Deus trabalhando na mente de Abraão, de tudo aquilo que ele já havia aprendido, tudo aquilo que ele já havia experimentado, tudo aquilo que ele já tinha vivido com seu pai, na sua adolescência, em toda a sua vida. Abraão sai do meio da sua parentela, seu pai morre, acontecem muitas coisas com Abraão, nesse inteirinho, até onde Deus o chama, e acontece esse fatídico encontro dele com Melquisedeque. A mente de Abraão entra em parafuso, porque ele não consegue. Eu vejo aqui um homem como nós. Um homem como nós. Imagina, você está andando no meio da rua, um belo dia aí em Palmas, fresquinho do jeito que é aqui, e num belo dia, você escuta uma voz. Se for meio-dia, como Abraão vê aquela visão dos 3 anjos vindo, você vai pensar que é miragem, né? No meio do calor, está tendo uma vertigem, vai pensar que está passando mal. Mas vamos supor que aconteça uma situação como essa. Você mesmo, que vai lá para o seu trabalho todo dia, que tem suas contas para pagar, que vem para a igreja, que tem suas dificuldades. Você mesmo. Isso acontece com você. Você não ouviu falar de Deus por alguém. Você ouviu a voz de Deus. Deus falou com você. E você tem certeza que era Deus. Eu não sei o que aconteceu. O céu se abriu, você viu uma sarça ardente, um pé de piqui começou a pegar fogo e você viu Deus lá em cima. Eu não sei. Alguma coisa como essa acontece. Isso muda a vida de uma pessoa ou não muda? Como que mentalmente uma pessoa fica quando vê uma coisa dessa? O cara vai ali, cheira uma cocaína, fica doidão, já começa a ver coisa que ninguém vê. Eu fui embora outro dia daqui da igreja, tinha um ali, ó. O cara fuma uma pedra de crack lá, começa a ver coisa que ninguém vê. Só ele está vendo. O que você acha que aconteceu com Abraão quando Abraão teve uma visão dessa de Deus? Coisas que nunca aconteceram com ele começou a acontecer. Ele começava a ver anjo. O anjo parava, comia com ele. Ele começa a andar com o anjo diz: vamos esconder de Abraão o que nós vamos fazer agora, porque ele é justo. Porque se ele souber, ele vai interceder e nós não vamos poder destruir a cidade. Porque Deus mandou destruir. Coisas nesse nível assim, de Deus ter que destruir uma cidade. Eu ia brincar que agora quem mora lá por lá de Taquaralto lá,
Deus começa a passear com alguém aqui, eu não vou falar nada pro Júnior não, porque se eu falar pro Júnior que eu vou destruir Taquaralto hoje, Júnior vai interceder e eu não vou mais poder fazer isso. Só que existia um justo lá, né? O Rafael estava lá. Nesse sentido. E Abraão começa a ver toda a sua vida ser transformada nesse nível. Eu quero falar uma coisa para você. Deus chamou Abraão pensando em toda uma nação que viria com Abraão. Não só os filhos físicos, mas também os espirituais. E nós somos filhos espirituais de Abraão, amém? Amém? Então todas essas experiências que Abraão teve com Deus, elas nos falam algo muito importante. Deus teve que transicionar a mentalidade de Abraão para ele poder compreender o segundo ponto. O primeiro ponto, Deus, sempre quando Deus chama alguém, a primeira coisa que Deus muda é a mente dessa pessoa para ela poder começar a compreender as revelações que Deus vai dar para ela. Deus teve que tratar com Abraão especificamente para mudar a mentalidade dele. Abraão tinha uma mentalidade de idólatra. Deus teve que mudar isso. Assim como Deus tem que mudar a nós. Nosso conceito religioso, ele é estigmatizado e ele é idólatra. Se nós quisermos levar nosso relacionamento com Deus sempre centrado em alguma religião, sempre em uma estrutura, sempre em algo padronizado, não vai dar certo. Porque Deus age dentro do padrão, mas ele também se move fora. Então nós temos que entender uma coisa: se a nuvem vai para lá, nós vai para lá, né? Se a nuvem vai para lá, é para lá que nós vai. Que nem a gente brincava lá em Israel, tinha o nosso guia, né? Ele sempre falava: quando a nuvem se move, todos se movem, para ninguém ficar para trás. E ele brincava a caravana toda desse jeito. A nuvem está se movendo, você tinha que seguir ele, porque era ele que era o nosso guia. Deus age dessa maneira. Só que nós muitas das vezes não conseguimos compreender isso. Todos nós, cada um tem uma ideia, cada um tem um pensamento, cada um age de um jeito, cada um pensa: não, eu acho que o meu jeito é melhor, eu acho que isso é melhor, mas eu acho que isso é melhor, mas o que Deus acha? O que Deus acha é muito complicado, porque eu não consigo compreender Deus. Como é que eu vou... Deus é muito complicado. Eu leio a Bíblia assim, é anjo para um lado, é anjo aparecendo, é anjo comendo, é igual a Ezequiel que vê uma bola, uma roda cheia de olhos. Eu não consigo nem imaginar como é que é isso. Dá preguiça até de pensar. Imagina a visão de Ezequiel. Ele viu uma roda cheia de olhos, por todos os lados, por dentro e por fora. Ele viu um ser, e esse ser tinha 4 faces. Cada face uma diferente da outra. Fica difícil, você tem preguiça até de pensar como é que é. Eu também tenho, porque às vezes eu não consigo nem entender. E quando você não entende, o que você faz? Você deixa num cantinho lá. Você não é que nem questão de rechaçar, você deixa num cantinho lá. Nós somos assim, principalmente os adolescentes e jovens são assim. É difícil de compreender o relacionamento com Deus. Então quando você não compreende, você deixa de lado, deixa quietinho aí. Quero mexer com isso não. Deixa eu viver minha vida aqui. Vou comer, comamos e bebamos que amanhã morreremos. E vamos vivendo a vida desse jeito. Eu conheço muita gente assim. Eu conheço muita gente assim, até mesmo dentro da igreja. Porque nós vivemos a nossa vida e as dificuldades vêm. E as dificuldades vêm com um propósito de nos fazer elevar espiritualmente. Toda a prova, toda a dificuldade, todo o empecilho, tudo que se coloca diante de nós para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, para nos causar, para nos afligir de alguma maneira, tudo isso é instrumento de Deus para nos fazer crescer. Porque diz a palavra que depois de nós experimentados na provação, o nosso caráter vai ser aprovado, ele vai se tornar perfeito. É isso que diz Paulo. Então todo instrumento de prova, de perseguição, de angústia e de sofrimento tem esse poder. E nós sempre vemos da outra maneira, de uma outra forma, sempre pejorativamente, sempre negativamente, mas nunca é. Nunca é. Nunca foi. Só que a religião fez dessa maneira. A religião sempre imputou sobre aquele que está sofrendo, sobre aquele que está padecendo de algum mal, de alguma coisa, está sendo flagelado por alguma situação da vida, sempre o peso de que está em pecado, está desfavorecido por Deus, é um miserável,
carece da graça de Deus, carece como todos nós, mas a provação e a tribulação, ela tem um propósito, e o propósito é nos edificar, nos elevar. O termo bíblico que se usa para isso é você emular a Deus, é você subir. E eu vou te falar uma coisa, quando Deus criou o homem, eu acho que causou grande tumulto no céu e na eternidade, porque os anjos viram que o homem tem algo que eles não têm, e que nenhum ser espiritual tem. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso antes de eu introduzir para o segundo ponto. Os anjos, quando olham para o homem, veem aquele ser de carne, olha para a natureza deles totalmente espiritual, olha para aquele homem, vê aquele homem carne, mas vê aquele homem espiritual, não sabem bem discernir aquele ET, porque o homem era um extraterrestre, era um ET para os anjos, ele era de uma outra realidade. Os anjos olham para o homem assim, não conseguem entender o que eles estão vendo. Eu não sei, aquilo é espírito, aquilo é um negócio chamado carne, eu não entendi muito bem o que é. Ele tem um espírito, tem alma e também tem corpo. A gente tem um só, é só espírito, ele tem três, eu não estou entendendo como é que é isso não. E eles veem o homem fazendo algo que eles nunca poderiam fazer. Quem descobriu o que é, como diz o apóstolo, vai ganhar um carro aqui essa noite, mas o seu não, tem que arrumar outro carro para dar, nem o da Crélia, que o seu e o da Crélia já foram dados. O apóstolo toda noite dá um carro de alguém aqui, tem que arrumar outro. De quem? A moto do pai Júnior. Nós vemos nas escrituras, todas as vezes e quando fala dos anjos, da mais alta manifestação que possa aparecer, todos eles estão diante do trono de Deus, mas nas escrituras no sentido de que eles estão abaixo do trono de Deus e Deus elevado acima deles. O homem nunca esteve e nem nunca vai estar nessa posição. A posição que a Bíblia diz que o homem está é sempre assentado com ele nas regiões celestiais. O único ser na criação capaz de emular e de subir até diante de Deus e olhar Deus face a face, como fez Moisés, como diz as escrituras, é o homem. Não no sentido de Deus mesmo, porque isso nunca vai acontecer. Tire o cavalinho da chuva se você pensa que vai chegar naquele grande dia e vai ver Deus face a face, porque isso não vai acontecer. O máximo que você vai ver vai ser Yeshua, que já está bom demais. Amém? O Pai nós nunca veremos. O Pai é Espírito e Deus enche toda a terra, toda a eternidade. Se Ele cria alguma coisa, como é que eu posso chegar a mensurar esse Deus que é eterno? Impossível. Como diz Moisés: Senhor, mostra-me o teu caminho, deixa-me ver a tua face. E Deus se mostra para ele de costas. Ele queria ver o que de Deus? O caminho. Ele falou: Senhor, mostra-me o caminho. E ele vê o caminho de Deus. E Yeshua disse que ele era quem? Quem? Na transfiguração, quem aparece para Yeshua? Moisés e Elias. Moisés tem, tempos depois, o desejo da sua oração atendido, mesmo que anteriormente ele tenha visto a glória do Messias, de costas, mas ele viu. Então eu quero que você tenha isso na sua mente de maneira bem fixa. Abraão teve que passar por esse processo de transformação de mentalidade. Abraão, você é um ser que pode emular, que pode subir e pode chegar diante da minha presença como nenhum outro ser na criação pode. Os anjos não podem fazer isso. E nunca vão poder, eles foram criados para servir vocês. E para mim servir. E você foi criado para uma outra estrutura. Eu te coloquei num lugar onde eles, quando olham para vocês, eles veem vocês como ETs, como eu falei aqui. Igual a gente quando assiste um filme de ficção científica, vê aqueles bichinhos lá, tudo estranho. Desse jeito. Os anjos, quando olham para o ser humano, vê um ser totalmente diferente a natureza deles.
Nós somos um espanto para eles e eles para nós. Porque se você sair daqui e encontrar com um anjo ali na esquina, você vai ficar com medo. Vai, tem gente que fica com medo aqui, que subir no monte no escuro, fica com medo do escuro. Tem aquela sensação, né, se nós passamos por uma situação onde tem uma opressão espiritual, você já fica meio receoso, fica ou não fica? Quem nunca ficou aqui? Quem nunca ficou, vou pedir para você se retirar daqui, porque Deus vai te encaminhar para a glória dele daqui a pouco. Você já não pertence mais a esse plano, se você nunca teve essa sensação. Isso acontece, por quê? Nós perdemos essa capacidade, irmãos. Porque Deus estava trabalhando na mente de Abraão. Abraão viveu em um mundo idólatra. O homem, quando caiu, o homem perdeu toda essa percepção espiritual da presença de Deus. Deus estava resgatando isso com Abraão aqui, ó. Abraão queria compreender esse reino de Deus, que Deus iria mostrar para ele. Mas como? Abraão não podia mais compreender Deus. Abraão viveu num meio onde era só idolatria. Quem já mexeu aqui com batalha espiritual, já foi em centro espírita, eu tinha um primo, por exemplo, que ele era pai de santo, gente. Quando o povo da igreja foi lá limpar lá o dito cujo do terreiro dele lá, ele não conseguia. Depois que ele se converte, ele não consegue compreender Deus, nada de Deus ele sabe. A mente da pessoa fica totalmente aprisionada, ele não consegue compreender as coisas de Deus. E nós muitas das vezes nos sentimos assim, Tem coisas nas escrituras que a gente não compreende. Por quê? O afastamento de Deus, irmãos, fez com que a nossa inteligência, a nossa mente, a única coisa que nos conecta com Deus, que Deus dotou de um poder tão grande, que a ciência descobre tudo, estudam sobre tudo, tentam descobrir coisas das mais absurdamente falando que nós pudéssemos aqui citar, mas eles não conseguem descobrir o funcionamento dessa coisa chamada cérebro. Não conseguem, é um negócio absurdo. Por mais que eles estudam, mais eles descobrem que eles menos sabem. Por quê? Deus criou a inteligência, Deus criou o homem de uma maneira tão perfeita, e a única coisa que nos conecta com Deus é esse poder divino que existe dentro da nossa mente. Já viu alguém conseguir orar se não estiver bem mentalmente? Consegue? Consegue? Se você estiver preocupado com dívida, sabendo que tem dívida de cartão para poder pagar, aí não vai ter dinheiro para poder fazer, aí com problema com o filho, com problema com o esposo, com problema com a esposa, você vem para a igreja como? É difícil até para você sentar ali e se concentrar na hora da adoração, na hora do louvor. É difícil ou não é? É ou não é, gente? Ou será que é só comigo que acontece isso? Com você não acontece? Não, você está tudo bem. Acontece, irmão. Por quê? A nossa mente funciona assim. Por que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a nossa mente renovada? Por que Deus começou com esse processo com Abraão? A idolatria torna a pessoa assim. Já dizia o salmista que aqueles que adoram tornem-se semelhante a eles. Ou seja, é um ser totalmente vazio, irracional, capaz de pensar divinamente, capaz de ter algum tipo de reação humana no seu sentido mais puro da palavra. Não tem condição. Um idólatra não tem condição de se relacionar com Deus se ele não passar por um processo de transformação mental muito profundo. Não tem. E existem determinadas coisas que até mesmo muitos crentes praticam. Não aqui, lá no Rio de Janeiro. Tem muito crente assim lá no Rio de Janeiro. Em Palmas eu acho que não tem, não. Amém, né? A pastora já deu até, a pastora recebeu, você tinha que receber também. Criam sistemas de idolatrias. Lá no Servo vende um DVD do apóstolo Léo, muito bom, fazendo propaganda, não estou ganhando nada do Guilherme, nem daquela coisa não, nem do apóstolo. Compre sobre imagens para você ver. Quem nunca teve a oportunidade de assistir, assista e compra. Quanto é que custa o DVD? R$20? R$20, gente, baratinho. Compra. Se eu estou te falando que a idolatria forma um sistema na sua mente, onde impede você de compreender a revelação de Deus, depois que você assistir esse DVD, você vai se assustar. Meu Deus do céu. Existem coisas que nós criamos que elas se tornam verdadeiras fortalezas de idolatria na nossa vida. Coisas simples que para a gente às vezes parece que não é, mas é. Não parece, mas é. O bicho é tão bonitinho, mas lá dentro é feio, rapaz. É feio demais. E nós estamos enganados nesta rede. E isso aconteceu com Abraão.
E Deus queria libertar Abraão desse sistema, porque Deus tinha um projeto com Abraão. Deus tinha um propósito. Não me pergunte por quê. Por que Deus escolheu Abraão? Isso aí é assunto para outra conversa. Porque tem um porquê que Deus escolheu Abraão. Não foi assim não. Deus viu Abraão lá, achou Abraão bonitinho, ou então achou Abraão o mais feinho que existia na terra e chamou ele. Não foi assim não. Tem um porquê da história. Mas o porquê não cabe agora ao momento. Segundo ponto. O primeiro, Deus transicionou essa mentalidade de Abraão. Amém? Deus tinha com ele um projeto. E o projeto era manifestar esse reino dele na terra. Era. E para isso, Deus queria fazer algo muito importante com Abraão. Diga assim, Deus queria que toda a família, repita, toda a família de Abraão estivesse envolvida nesse projeto. Amém? Amém? Vamos ler o versículo 14, do capítulo 14. Isso, 14. Aberta aí, Francisco. Sua versão é igual a minha. Diz o que o versículo 14? Que nasceram em sua casa 318 homens. Sim. Abraão juntou 318 homens. Na sequência do texto, diz que Eleazar era o herdeiro de Abraão e queria herdar tudo na sua casa. Inclusive Eleazar também foi nessa jornada em busca de Ló. Ou seja, Deus tinha um projeto com Abraão. E o que Deus faz com Abraão? Pega toda a casa de Abraão. Não se esqueça que Abraão não tinha filho, não tinha ninguém. Era só o sobrinho dele que estava lá cativo, preso como escravo. Abraão junta toda a sua família, todo o seu clã, junta 318 homens nascidos em sua casa e vai em direção a esta guerra. Deus tinha um projeto com Abraão e Deus estava ensinando a Abraão uma coisa muito importante. Abraão, sabe para que eu te chamei? Sei sim, Senhor. Então, Abraão, não é para você sozinho se beneficiar do que eu te dei, não. Toda a sua família vai ter que estar envolvida junto com você nisso. Sabe por quê? Porque Deus disse que Israel seria uma nação de sacerdotes lá na frente. Deus falou isso para Abraão. Para Abraão não, Deus falou isso para Moisés, e Moisés transmitiu isso ao povo. E Deus estava fazendo isso com Abraão agora, envolvendo todo o seu clã em uma situação que eles não precisavam se indispor com 5 reis. Precisar? Não precisavam. Abraão estava bem distante nas suas terras, cuidando da sua vida. Ele não tinha nada a ver com aquela história. Aquela guerra não era dele. Aquela cidade promíscua não era dele. Seu sobrinho quis ir para lá porque olhou as campinas e achou as campinas bonitas e quis ir. Falou assim, eu vou para lá não, para lá é só deserto. Eu vou para cá, que para cá é melhor. Tio, o senhor se vira para lá, o senhor mandou escolher, eu vou para cá. Ele foi para o melhor, deixou o tio no pior. Afinal das contas, o pior se tornou melhor, e o melhor se tornou muito pior do que ele imaginava. Só que Abraão, seguindo uma orientação divina, reúne toda a sua família. Repita, toda a sua família. Toda a sua família. Então, se você estiver do lado da sua esposa, olhe para ela agora. Se você não estiver, olhe para esse irmão ou para essa irmã que estiver do seu lado e diga assim, toda a sua família. Quem estiver do lado da esposa, diga, toda a nossa família. Toda a sua família tem que estar envolvida nesse projeto chamado Reino de Deus. Não há espaço para ninguém da sua família estar fora desse projeto. Não existe essa possibilidade. Você não pode dar essa opção para os seus filhos, por mais bonitinho que ele seja e não queira participar desse projeto. Por mais que ele queira, não existe. Não existe. E eu vou mostrar para você agora por que não existe.
Na sequência do texto, no capítulo 19, aliás, no versículo 19 e 20, diz que quando Abraão encontra com Melquisedeque, depois dessa batalha, ele faz uma coisa. O que ele dá? Nós já lemos o texto. Ele dá o quê? Dízimo. Nós queremos estar envolvidos nesse projeto chamado Reino de Deus. Sim ou não? Sim. Primeiro, o que Deus faz? Tem que transformar a nossa mentalidade. Depois disso feito, nós somos seres sociais. Amém? Que habitamos em comunidades, em famílias, vivemos com pessoas. O ser humano foi criado para se relacionar. Esse é o projeto de Deus. Sim ou não? Sim. Deus faz o que com Abraão? A partir de agora você tem que saber de uma coisa: toda a sua família está envolvida nesse projeto para o qual eu te chamei. E agora vem o mais importante disso tudo. Já que eu transformei a sua mente, sua família está envolvida nesse projeto, vocês agora precisam o quê? Custear esse projeto. Esse reino de Deus não vai sair de graça. Vai custar dinheiro, Abraão. Que isso, Senhor? Custar dinheiro? Até agora estava tudo bem. O Senhor me chamou, eu ouvi sua voz, participei dessa guerra aqui com 318 homens, destruí 5 exércitos, irmãos. É um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Absurdo. É difícil de você mensurar uma coisa dessa. Não tem como você contar. 318 homens vencer um exército. Se cumpre talvez o que diz o salmista nas suas visões proféticas, de que um perseguirá 1000. Só dessa maneira para compreender esse texto, onde 318 homens conseguem vencer 5 exércitos, 5 nações. A não ser que se fossem 5 tribos de uma família, pelo menos, né, de 7 pessoas, 8 pessoas. Aí sim, né, aí daria até para lutar 318 homens. Mas não, eram 5 exércitos. E exércitos poderosos. Porque imagina, qual era a profissão de Abraão? Qual era a profissão de Abraão? Ele era um ex-fazedor de ídolos, ele trabalhava com o pai. Ele era um olheiro, talvez, um artesão desse da vida. Ele era um artesão. Ficou rico vendendo ídolos. Comprou um monte de gado e de boi. Esse exército era um exército de quê? Gente, de matuto, de jacu, como diz o apóstolo. Não de asfalto, de asfalto sou eu. Esse era outro jacu. Lembra da história do jacu de asfalto, que amarrou o negócio errado e as lonas caíram? Era eu, gente. Ele só não queria falar o nome para não me expor a vergonha. Ele era tinha mais gente comigo também. Mas eu não vou expor os irmãos, não. Não vou falar que era o Jarbas que estava lá comigo lá dentro e nem a esposa dele. Era um exército de homens que não tinham competência nenhuma para poder guerrear contra ninguém. Aqueles homens muito mal sabiam pegar uma vaca e uma ovelha de noite. Talvez muito mal proteger o seu rebanho durante a noite. Agora me diz, que milagre é esse que aconteceu, que 318 homens conseguiram guerrear contra 5 exércitos? Só que quando termina essa guerra, Abraão tem um encontro. E esse encontro com um homem chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque leva pão e vinho para Abraão. A primeira vez que acontece uma ceia na Bíblia. Só que a ceia tem um outro significado dentro dessa cultura. Algo muito importante. Quando você comia com uma pessoa, você estava fazendo com ela uma cerimônia, e aquela cerimônia, ela estava sendo santificada, a questão da comida. Isso até hoje, acredita-se dessa maneira. Que quando você come diante de Deus com alguém, quando você come aquele pão e bebe aquele vinho, é como se você estivesse colocando algo da natureza divina para dentro do seu corpo e se tornando semelhante àquilo que você come.
Por isso que quando você pega um copo de vinho e vai brindar, o judeu até hoje faz isso em todo o kiddush, em toda a ceia dele, ele usa a expressão lehaim. Lehaim é a vida. Haim é vida. Ou seja, a vida de Deus. A ideia deles é quando eles brindam e falam, lehaim é a vida de Deus em nós. E eles bebem o vinho. Então quando Abraão está ali com Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, e ele não sabia, sabia sim, isso aí é assunto para outra história também, senão a gente foge do propósito aqui. Mas ele sabia muito bem com quem ele estava conversando e o que aquilo significava. Abraão sabia que dentro desse contexto, até chegar a essa situação, Abraão já teve outras experiências com Deus. Deus falou com ele, Deus mandou ele contar as estrelas do céu e contar as areias da terra, se ele pudesse. Ele já tinha tido outras conversas com Deus, já até chegar nesse ponto. Só que naquele momento Abraão dá o dízimo, e diz o texto aqui que ele dá o dízimo de quê? De quê? De tudo. Um dos reis, na sequência do texto, diz para ele o seguinte: Abraão, fica com tudo que você conquistou. Todo o dinheiro fica para você. Só me dá o quê? Diz o texto, só me dá o quê? Eu só quero as pessoas, Abraão. As pessoas você dá para mim. O resto você leva. Leva dinheiro, leva a fortuna toda. Gente, era a fortuna de 5 exércitos. O exército tinha um costume naquela época. Entrou, tomou a cidade, leva todo o ouro, leva tudo que a cidade tem, leva as mulheres que sobraram, os homens que sobraram para ser escravos, as crianças, todo mundo. O rei queria: fica você com o dinheiro, Abraão, e só me dá as pessoas. Abraão disse: tão certo como vive o Senhor, eu não vou ficar com nada dessa guerra, com nada. Somente o que as pessoas que foram comigo, os guerreiros que foram comigo, eles vão tomar a parte deles. Eu não quero nada para futuramente você não dizer que eu enriqueci Abraão. Eu não quero nada. Abraão, versículos antes, dá o dízimo para Melquisedeque. Ele diz o texto que ele deu um dízimo de tudo. De tudo que ele era ou de tudo que ele tinha? Fica a pergunta. Ele deu o dízimo de tudo que ele era ou de tudo que ele tinha? Primeira vez que aparece essa palavra dízimo na Bíblia. Primeira vez. E essa palavra, além de ser só 1/10 parte, não significa só 1/10 parte. Tanto que o idioma hebraico ainda ele não estava formado, como nós conhecemos hoje. Essa palavra no original ela tem um sentido de grupo, de etnia, de tribo. Não só porque eles contavam o seguinte: 10 era a formação de uma pequena tribo, de um pequeno grupo. Então, quando Abraão entrega esse dízimo dentro daquele contexto, Abraão não está dizimando só por ele. Abraão está dizimando pela promessa que Deus havia dado para ele. Deus disse que ele seria uma grande nação. Então ele dizima de tudo. Tudo. Agora nós vamos entender uma coisa. Por que quando as tribos de Israel são formadas, Deus diz que uma tribo não teria direito a nada, não teria posse de nada, e aquela tribo seria dele? Por quê? Abraão, você me deu o dízimo de tudo. Deus está lá olhando para Abraão: Abraão, você me deu o dízimo de tudo. Então está na hora de eu falar para Moisés que na hora da separação desse povo, aquela tribo lá, eu tenho que separar. Para quê? Deus disse que separou a tribo de para quê? Para o sacerdócio, sim ou não? Todos os dízimos de Israel iam para onde? Para quê? Para quê? Não só isso. Deus tinha um propósito com Israel. Qual era o propósito? Ele chamou Abraão para manifestar esse reino de Deus aqui. Israel ser uma nação que mostrasse para as demais nações que existia um Deus na terra e que o reino dele era aqui. Aquela tribo que foi separada era um sinal de Deus na terra, de que Deus tinha um projeto com aquele povo. E como esse projeto iria ser custeado, a manutenção desse projeto seria feita por quem? Por quem? Por essa tribo.
E isso é tão interessante que o termo aí usa dízimo. Dízimo, correto? Tem dois textos que eles são muito interessantes. Um texto é Provérbios 10, 2. Se você que quiser anotar, você pode anotar. Provérbios 10, versículo 2. Já estou terminando. Você pode anotar aí. Vamos ler o que diz Provérbios 10, versículo 2? Dez, 2. Nenhum bem há na riqueza desonesta, mas a retidão livra da morte. Em outra versão, né? Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. A nossa tradução para a justiça é uma palavra lá no original que era tzedakah. Alguém aqui já ouviu essa expressão? Tzedakah? Você já viu naquelas caixinhas de tzedakah? De caridade, que usa seu termo, a tradução de algumas bíblias é caridade. Olha para você ver como as coisas são tão deturpadas. Vamos fazer caridade, para onde nós vamos? Ah, pastor, nós vamos fazer caridade hoje, para onde nós vamos? Lugar pobre, fazer caridade. Sim ou não? Sim. Errado, biblicamente falando, errado. A caridade aqui, que eles usam essa versão para caridade, tzedakah, ela significa justiça. Fazer justiça. Fazer caridade, dar esmola, não é necessariamente fazer justiça. É fazer a sua obrigação, como instrumento do reino de Deus na terra, de manifestar esse reino de Deus e trazer justiça. Mas a justiça não é necessariamente isso. Não é. E diz o texto que ela livra da morte. Existe uma expressão no livro de Daniel, quando Daniel está falando com Nabucodonosor, diz para ele se arrepender e ele praticar atos de justiça para ele ser livre daquela morte, daquela opressão que estava vindo sobre ele. A mesma palavra. A mesma palavra. A mesma palavra. Tem um termo que eu vou até ler aqui para vocês, que ele é interessante. Até mesmo dentro da cultura bíblica, por exemplo, tem um exemplo disso na própria Escritura. Abraão, quando ele está andando com os 3 anjos, e os 3 anjos estão indo para destruir Sodoma e Gomorra, os anjos conversam: vamos esconder de Abraão o que nós vamos fazer, porque ele é um homem justo. Se ele interceder diante de Deus, o que vai acontecer? Eles deixam a entender que Deus não iria executar o seu juízo. Ele diz que existem 3 coisas que podem cancelar um decreto divino. Ou seja, que podem cancelar algo que foi decretado como juízo sobre a terra. 3 coisas. Uma é a oração. Outra é arrependimento. E a terceira é essa coisa chamada de tzedakah. Só que não é esmola. Não é esmola. Todas as ofertas que nós damos, todos os dízimos que nós entregamos, todas as primícias que nós damos, estão inclusos nesse conceito de tzedakah, de justiça. Se eu pudesse dizer o que é justiça biblicamente falando, seria tzedakah, eu iria abrir uma chave e dentro dessa chave eu iria colocar dízimo, oferta, primícia e as demais ofertas. Por quê? Por que isso? Deus manda recolher a oferta de todo o povo de Israel para poder preparar o tabernáculo. Sim? Sim. E Deus manda dessas ofertas fazer uma roupa para o sacerdote. Sim ou não? Era uma roupa feia? O que tinha na roupa dele? Pedras preciosas, ouro, tinha turbante enfeitado. Era um negócio de louco. Pensa uma coisa, uma roupa cara, era a roupa daquele cara.
E essa roupa, ela era tão importante dentro da cultura judaica, que no período do primeiro século, quando Roma dominou Jerusalém, eles tinham um hábito. O sumo sacerdote da época, ele nunca oficiava com um manto sacerdotal. Os romanos se apropriaram do manto sacerdotal e ele ficava dentro da fortaleza Antônia. Somente quando o sacerdote ia para o sinédrio, que ele tinha que julgar as causas legais da lei judaica, ou num momento de cerimônia pública, numa festa, que ele colocava a roupa sacerdotal. Por dois motivos. Uma, os romanos não queriam, né, aquele sacerdote, aquele líder da nação, porque o Messias ainda não veio, então o sacerdote era o líder da nação, era o presidente da república, pudesse assim dizer, circulando com aquelas vestes para tudo e quanto é lado, dizendo que ele era autoridade dentro de um território ocupado. E outra, aquilo era muito caro. Era um negócio muito caro. Podiam vir salteadores, bandidos e tentar roubar aquilo do sacerdote. Mas por que Deus manda fazer uma roupa tão cara e colocar no sacerdote para que ele fosse um exemplo para o povo de Israel de padrão? Padrão. Como bem falaram aqui, para que serviam os dízimos? E os dízimos dos dízimos? Para os sacerdotes, para os levitas, para a manutenção daquela tribo. Tudo. E uma parte desse dinheiro serviu até para fazer uma roupa bonita para ele. Talvez tivesse alguém lá no meio do povo que usasse uma roupinha bem simplesinha, uma coisa bem simples. Mas quando olhava para o sacerdote, via o sacerdote todo vestido de ouro. Falava assim, meu Deus, eu aqui não tenho nada, aquele homem vestido com roupa de ouro. É. Foi assim mesmo que Deus quis. Né? Você tem alguma reclamação, é para ele que você tem que fazer. Hoje mudou alguma coisa? Por que você acha que a coisa mais falada pelas pessoas que não servem a Deus é uma coisa chamada dinheiro e que pastor fica rico com o dinheiro de igreja? Só que Deus disse que ele tinha um projeto com esse povo. E esse projeto ia custar de muito dinheiro. Gente, Israel era uma nação pequenininha. Como é que esse reino de Deus ia se expandir por toda a terra? Deus estava usando o dinheiro desse povo aqui para mostrar a glória dele, para mostrar que ele realmente era poderoso. As nações só compreendiam uma linguagem naquela época. Era exército e ostentação. Aí Deus vem e manda Salomão. Salomão vai lá, constrói o templo. Davi junta dinheiro, Davi juntou. Salomão construiu uma coisa que até hoje ninguém consegue entender como ele fez aquilo. Não, se existe alguém que gosta de ostentar, esse alguém é o nosso Deus. Esse negócio de funk, ostentação que vocês veem aí, essas músicas ruins que você vê, isso aí não é nada perto de Deus. Ele gosta disso. E ele fez isso com os sacerdotes. Então, quando Deus te chama, transforma a sua mentezinha lá toda perturbada, idólatra, Deus renova ela. Renovou a minha, chamou a minha família, me chamou, chamou também tudo que eu tenho. Quando Abraão entrega o seu dízimo, ele entrega o dízimo de tudo que ele era. Entendeu a expressão? Porque Jesus diz, é mais fácil um camelo passar no fundo, no buraco de uma agulha, do que esse rico entrar no reino dos céus. Porque se esse rico entrar no reino dos céus, o dinheiro dele também vai ter que entrar. E se ele entrar no reino dos céus, o dinheiro dele não passa a ser mais dele. O dinheiro dele agora vai ser todo para esse projeto. É por isso que nós temos dificuldade com dinheiro. Ainda bem que ninguém disse amém aqui, porque significa que você não tem. Porque nós realmente não devemos ter. Se existe algo que é totalmente espiritual na Bíblia, é esse negócio chamado dinheiro. O reino de Deus está diretamente associado a isso. Prova. Para lembrar Ariadne, né? Sabe por quê? Tem um texto em Apocalipse que ele me deixou meio impactado hoje. Apocalipse 19. Abra sua Bíblia para nós encerrarmos. E eu espero que você tenha conseguido
entender a mensagem, mesmo com toda a minha dificuldade. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Eu vou ler do 6 em diante. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. Aleluia! Adonai, Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Regozijemo-nos e nos alegremos, demos glória, porque chegou a hora do casamento de quem? De quem? E a sua noiva o quê? Leia o seguinte, o restante aí. Linho fino, brilhante e puro foi-lhe dado para o quê? E o linho fino são o quê? De quem? A mesma palavra. Tzedaká. A mesma palavra. Para quem que foi dado esses atos de justiça? Aí que caiu a ficha. Para quem que foi dado esses atos de justiça? Para quem, irmãos? Falem. Para quem? Para os santos? Vou falar para você como eu comecei a mensagem. Você está lendo a Bíblia certa, mas está entendendo ela errada. O texto aqui é bem claro. Eu vou ler. Sem induzir você a ler errado. Eu vou ler o que está aqui. Traduzido direto do original do grego aqui para a nossa língua. E a sua noiva está preparada. Interrompeu o texto. E a sequência diz o seguinte: linho fino, brilhante e puro foi lhe dado. Não lhe dada. Lhe dado para vestir. Quem vestir isso? O noivo. Não a noiva. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Se eu pudesse traduzir isso dentro do texto que nós estamos falando aqui agora, seria dessa seguinte maneira aqui, sem medo nenhum de errar. Os nossos atos de justiça, eles servem como uma vestimenta para Yeshua, para adorná-lo para esse grande casamento com a sua noiva. E esses atos de justiça, você já sabe o que é, né? Irmãos, quem não compreende essa questão do dinheiro na Bíblia está correndo sério risco de vida. O assunto é muito sério. É responsabilidade nossa transformar isso que Deus nos deu, essa matéria, em algo espiritual para a edificação do seu reino nesta terra. Não só você, toda a sua família e tudo que você tem que estar envolvido nesse projeto. A educação do seu filho é para servir o reino, não é para servir os ideais e os sonhos pessoais seus. Não é você projetar o seu sonho, o que você queria ser, para cima do seu filho, para que ele seja bem sucedido na profissão que você queria ter sido. Não. É ele literalmente ser uma flecha nas suas mãos e você projetar ele em direção ao destino dele. É isso que você tem que pensar. O reino de Deus, ele vai ser edificado nessa terra, mas quando a gente parar de pensar um pouquinho que transformação social vai acontecer sem que antes na nossa casa não aconteça, na nossa mentalidade não aconteça, na nossa estrutura familiar não aconteça e no nosso bolso não aconteça. Isso é o que diz as Escrituras. Eu estava estudando essa palavra e falei, eu vou ministrar sobre isso, Senhor. Eu compreendi que eu vou ter que ministrar sobre isso. Isso é uma palavra que Deus me deu já há muito tempo, dos meus estudos. Eu até falei com a minha esposa, eu não gosto de, Henrique, você vai ministrar amanhã, de orar a Deus para pedir uma palavra para ministrar amanhã. Eu tenho a minha vida com Deus, sei o que Deus fala comigo. Eu tenho os meus estudos e eu quero que Deus me fale o que eu tenho que ministrar. Mas eu não quero ter a obrigação, né? Isso é bom ou é ruim? Eu tenho a obrigação de pregar amanhã. Não. Isso tem que ser algo natural. Você tem que ter a sua vida com Deus. E isso tem que despertar você nesse seu relacionamento com Deus para compreender a mensagem. E eu compreendi essa mensagem que Deus falou comigo. Estou ministrando para você o que Deus falou para mim. E quando eu li esse texto, que eu fui fazer uma exegese mais do texto, dar uma olhada mais hermeneuticamente falando no texto, fui dar uma olhada, e quando eu me deparei com esse texto aqui, parece que a ficha toda caiu, como um martelo na minha cabeça.
Gente, Yeshua está preparando para ser adornado. Eu não estou dizendo que ato de justiça é só oferta. É muito mais amplo do que isso. Mas a parte principal dele é essa. A estrutura da palavra ser justo está ligado com você agir justamente também nessa área. Dignamente nesta área. E não é de se admirar que a palavra tzedaká, justiça, está associada sempre a você. Três coisas evitam uma sentença e um juízo nesta terra: a oração, o arrependimento e a oferta. Quando eu digo oferta, eu digo um todo. Amém? Se levante então para nós orarmos. E enquanto eu vou orar, eu quero que você se prepare para poder ofertar.